Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa Aberta. Esta noite comigo tenho Luísa Garcia, ela é a presidente da CERCIMAC, a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Macedo de Cavaleiros. Luísa, bem-vinda. Obrigada Rita, obrigada Andali pelo convite, pela oportunidade para estar aqui hoje, esta noite convosco. Muito obrigada. Olha, Luísa, para começarmos esta nossa conversa de uma melhor forma, eu sei que abraçou este projeto desde o início da sua criação. Falávamos um bocadinho sobre quando é que foi criado. Foi ali por volta de 2004, mas começou a funcionar em 2006. É verdade. A criação foi em 2004, isto porque inicialmente foi um projeto que começou com a Câmara Municipal e com a Santa Casa da Misericórdia, em que o objetivo era identificar no nosso concelho quantas pessoas portadoras de deficiência nós tínhamos e trazê-las para a cidade e fazer algumas coisas com essas pessoas. Entretanto, chegou a altura em que esse financiamento acabou e teríamos que dar continuidade ao trabalho que tinha sido iniciado por um projeto. E daí começou a ser constituída a CERCI em 2004, já a pensar na situação de poder terminar os fundos que estavam a apoiar o projeto inicial. E em 2004 foi feita a constituição da CERCIMAC e em 2006 nós iniciamos no bairro de São Francisco, inicialmente com a resposta do Centro de Atividades Ocupacionais, e iniciamos com 10 acordos estabelecidos com a Segurança Social. Como é que tem sido abraçar esta iniciativa e perguntar-lhe, acima de tudo, qual é que é o propósito da CERCIMAC, porque pode até haver, eventualmente, alguém que não sabe muito bem qual é que é o vosso trabalho e o que é que a CERCIMAC faz enquanto instituição. Nós tentamos melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Esse é o nosso objetivo. Dentro das respostas que nós temos e que são tipificadas pela Segurança Social, o nosso objetivo era criar respostas, e elas são impostas por legislação, e adaptar essas respostas ao meio e às pessoas que nós temos e aos nossos utentes, de forma a dar-lhe uma qualidade de vida diferente. Inicialmente, como falei, foi com o Centro de Atividades Ocupacionais, isto, como falamos, em 2006. Em 2007 nós tivemos mais uma resposta que foi criada, que foi a intervenção precoce, desde 2007, que nós fazemos o acompanhamento a 30 meninos dos 0 aos 6 anos, do distrito de Bragança, ou seja, estamos a falar do concelho de Macedo, de Mirandela, Carraseda, Vila Flor e Alfândega da Fé. E mantemos neste momento também a resposta da intervenção precoce. Isto numa fase inicial, nascemos assim. E como é que tem sido abraçar esta aventura? Desafiante. Além de desafiante, é um retorno para quem está à frente. Eu falo em nome da direção, obviamente, não só em meu nome, eu represento só a instituição. É gratificante ver e olhar para trás e ver que nós iniciamos num espaço cedido na altura pelo município e que agora faz parte, e nós temos lá, continua a ser nosso, e temos lá a nossa serigrafia e temos lá a nossa carpintaria, continuamos a utilizar essas instalações. Mas olhar para trás e pensar que a CERCIMAC neste momento é uma adolescente, tem 16 anos, e que nós já conseguimos tanto para as famílias, porque depois o acompanhamento que nós vemos, porque é o trabalho que nós fazemos com os utentes na instituição e depois é o acompanhamento paralelo que nós fazemos às famílias e conseguimos perceber que estamos a ir de encontro a elas e às necessidades que elas têm. O antigo Centro de Atividades Ocupacionais, que neste momento alterou a denominação e passa a ser CACI, ele é criado para a resposta ser dada entre as 9 da manhã e as 5 da tarde, portanto é uma resposta que são considerados os nossos utentes, clientes externos, e neste momento temos também a resposta de lar residencial, ou seja, o CAU ainda suporta aqueles utentes que as famílias ainda conseguem manter com elas. E depois temos a resposta de lar residencial, que já é uma resposta em que as famílias chegam a um momento que já não conseguem acompanhar da mesma forma e dar-lhe aquilo que eles precisam, e nós estamos aqui para fazer esse trabalho.
Portanto, tem esta questão dos utentes que vêm diariamente e passam durante o dia e fazem as várias atividades, e tem também os utentes que passam dia e passam noite e estão sempre a vosso cargo. Falamos então do lar, falamos desta ocupação diária, falando agora em termos de atividades, portanto, falava meio de uma carpintaria, não é? Isto porque os utentes têm várias atividades ao longo do dia. Sim, a própria legislação que põe em funcionamento o Centro de Atividades Ocupacionais, ela, antigamente, antes desta alteração, como eu falei dos CACIs, através das ASUs, são as atividades socialmente úteis, estão previstas em legislação, o que era suposto que saísse deste Centro de Atividades Ocupacionais? Que fosse um centro de atividades ocupacionais em que eles estão ocupados, mas que tivesse algum retorno naquilo que é feito, ou seja, nós fazemos trabalhos que são vendidos e que chegamos ao fim do mês e que existe uma comparticipação monetária que é distribuída pelos nossos utentes que trabalharam naquilo que é feito e naquilo que é vendido. Isto já no Centro de Atividades Ocupacionais acontecia e nós cumpríamos aquilo que a legislação impõe. Agora, com a alteração, em março, passamos a ter um centro de atividades para a capacitação e inclusão, que vem dar aqui uma volta àquilo que existia, ou seja, neste momento a Cersimac tem que estar preparada para capacitar, para formar aquelas pessoas que estão connosco e que têm mais competências para tal, e tentar introduzi-las ou no mercado de trabalho ou tentar ocupá-las de uma forma, através dessas atividades socialmente úteis, em que eles chegam ao fim do mês e são valorizados por aquele trabalho que eles fazem. Isto se calhar, eu não sei se é fácil de explicar aquilo que eu estou a dizer. Quando nós iniciamos com o Centro de Atividades Ocupacionais, um dos projetos que nós criamos, por exemplo, isto já vinha de trás, era a criação de sacos, em que nós, na nossa serigrafia, nós iniciamos primeiro só com a criação dos sacos, em que eles fazem, o trabalho é todo feito manual pelos utentes da Cersimac, logicamente que tem sempre acompanhamento de técnicos. Posteriormente fizemos uma candidatura para complementar estes sacos à Fundação EDP, que nos ofereceu as máquinas para nós conseguirmos serigrafar, ou seja, nós estávamos preparados para inserir no mercado os sacos que nós fazíamos, isto já no Centro de Atividades Ocupacionais. Qual é o retorno que tem e de que forma é que nós conseguimos, no fundo, entrar no mercado e competir com o mercado que já existe? Se a Rita quiser comprar um saco numa empresa, tem quantidades, tem que comprar, imagina, no mínimo 1000 sacos, 500 sacos. Nós não, até porque nem tínhamos capacidade de produzir 1000 sacos. Nós temos a possibilidade de uma empresa, uma empresa nossa da cidade ou do distrito que queira 20 sacos, 100 sacos, nós entregamos e fazemos de acordo com aquilo que as pessoas pretendem. O que é que acontece daqui? Este saco, imaginemos que custa a Cersimac, que é vendido na ordem dos 25 cêntimos. Imaginemos que este saco, em termos de custos, custa a Cersimac 10 cêntimos. Os 15 cêntimos de cada saco vendido, a seguir é distribuído pelos utentes que trabalharam nos sacos. É engraçado, eles fazem um trabalho quase em série, uns metem alcinha, outros dobram o papel, ou seja, mas é um trabalho que tem algum retorno. Isto já em Centro de Atividades Ocupacionais. O que é que vai acontecer com os CACIs e aquilo que eles nos estão, que a legislação quase nos obriga? Nós já temos um projeto que está aqui. A seguir, temos que pensar formas de aumentar estas ideias que nós já temos, de forma a formar as pessoas, conseguir chegar, esta é uma ideia, onde chegar outras, para seguir o retorno delas, inserir as pessoas, e tudo depende. Nós temos agora um projeto
fizemos e que submetemos uma candidatura que prevê o alargamento. Temos neste momento 30 pessoas em Cassis e nós temos um projeto que prevê o alargamento para mais 30 pessoas, ou seja, nós vamos ter 60 pessoas na instituição se a candidatura vier aprovada. Isto obriga a quê? A que a CERSI, a que todas as pessoas envolvidas, quer a direção, quer a equipa técnica, tenha estratégias neste momento que permitam avançar com mais projetos para pegar nessas 60 pessoas que supostamente nós vamos receber. Obviamente que há pessoas que têm mais capacidades, que estão connosco, outras que têm menos capacidades, dentro das capacidades que eles têm, e conseguir criar projetos que visem o objetivo dos Cassis é a CERSIMAC conseguir fazer protocolos com entidades externas e dizer assim, eu tenho a Maria que está connosco e consigo estabelecer uma parceria, imaginemos com uma pastelaria, com uma empresa qualquer, em que depois essa empresa vai pagar um valor que está estipulado por lei, que tem condições específicas, em que essa permanência da Maria nessa empresa tem horas limitadas também, e este é o objetivo, este é a essência dos Cassis. Agora, nós temos noção que estamos numa cidade do interior, temos noção que atravessamos uma altura muito complicada para as empresas em termos de Covid e do que se está a passar. Então, no fundo, a CERSIMAC tem que se substituir a essas empresas e criar estratégias, criar projetos, de forma a nós conseguirmos ter internamente esse tipo de ação para os nossos utentes e cumprir com aquilo que os Cassis neste momento nos impõem. Que é então a realização deste tipo de atividades que também me mostrava, não é? Sim, sim. Mas, Luís, além dos sacos, tem mais coisas. Sim. Pode aproveitar para mostrar, eu posso sim, até ajudá-la. Pronto, isto já é uma das coisas que os nossos utentes gostam de fazer. Pode é a mostrar parte para ali? Exato. Isto já foi uma caixinha que foi feita para o Dia da Mulher. Ela está toda forrada, teve direito ao seu licor. Esta caixa já foi preparada em 2019. Nós, por causa da pandemia, tivemos que parar tudo aquilo que era feito fora da instituição, e até porque tínhamos o problema de eles poderem tocar e a parte das desinfecções não estava assegurada. Portanto, paramos tudo o que é de atividades socialmente úteis e que é feito em carpintaria e serigrafia. Qual é o objetivo neste momento? Isto é uma das caixas que nós fazemos. Isto é um projeto, foi feito para o Dia da Mulher, pode ser feito para o Dia do Pai. São coisas que nós fazemos. Às vezes, aquilo que eu peço às pessoas é, às vezes, que nos contactem. Se tiverem uma ideia ou se precisarem de uma ideia, porque vão ter uma festa qualquer, ou precisam, que nos contactem, porque nós temos soluções e conseguimos chegar, fazemos coisas interessantes e se calhar conseguimos dar solução àquilo que procuram. Este foi um projeto que nós tivemos que infelizmente parou com a pandemia. Fomos contactados. Desculpe. Eu posso pegar neste? Exato. Pronto, Assim fomos contactados pela Land Rover. Eu posso lhe dizer que estes kits foram vendidos com muito orgulho, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, para a França, para as ilhas. Eles estão com série, que tem um número de série. Portanto, o nosso objetivo era a seguir temos encomendas ainda pendentes e continuar as séries. Isto foi um projeto, essas tábuas foram-nos cedidas, isso fazia parte, era material que ia para o lixo, pertenciam a um sótão, aqueles estrados antigos e que eram tirados, em que foram aproveitadas, ou seja, todo o trabalho foi feito pelos nossos utentes, desde lixarem, a envernizarem, e depois temos máquinas que fazem a pirogravura. Todo este trabalho foi feito pelos utentes? Sim. Como eu disse, tem sempre acompanhamento sempre de um técnico supervisionado, claro. Estamos a falar de algumas máquinas, mas é tudo feito por eles. E depois,
É assim, este tipo de ações para eles, o facto de eles estarem a trabalhar, o facto de eles saírem da instituição, porque como nós temos as instalações no bairro de São Francisco, eles no fundo encaram como se eles vão trabalhar, saem do meio institucional. Que é o que se pretende também que eles adquiram esse tipo de competências, não é? O ter que sair, o ter de cumprir... É isso, e não só, os CACIs, eles falam mesmo nisso, que é a integração na comunidade, é o sair. E depois é assim, nós temos... Mas tem, Luísa, desculpa interrompê-la, só sim, para sim. tentarmos perceber aqui. Este é agora também o vosso trabalho, tem de vocês, enquanto instituição, arranjar aqui uma maneira de os integrar, que é esse o objetivo destes CACIs, como me falava, mas já teve algum utente que tenha saído mesmo para fora e que tenha já conseguido... Ou ainda não? Também devido à pandemia e a tudo o que tem acontecido? Sim, como eu disse, neste momento nós estamos parados, não temos feito nada e ainda não conseguimos. Isso é um trabalho que a seguir nós vamos ter que fazer com as empresas. Quase bater à porta das empresas, explicar aquilo que nós fazemos e que podemos fazer, porque... Temos pessoas com algumas capacidades que estão connosco e que conseguem fazer, este tipo de trabalhos. E depois o objetivo é esse. Eu há bocado dizia, a Cersimac tem um problema, na altura não era visto como um problema, nós agora, principalmente com a pandemia, sentimos isso. Nós temos 2 respostas acopladas no mesmo edifício, que é o lar residencial e o centro de atividades ocupacionais. A maior parte das instituições do distrito, a grande parte das instituições na área da deficiência a nível nacional, têm edifícios separados por resposta. Ou seja, é muito complicado, foi muito complicado para nós gerir dentro do mesmo espaço utentes internos e utentes externos. Isto para dizer o quê? Que às vezes manter utentes de CACI num espaço de lar residencial, com uma resposta de lar residencial, é um bocadinho complicado, porque os utentes, que eles chamam clientes de lar residencial, têm menos autonomia e às vezes acabam por interferir com o trabalho daqueles utentes mais autónomos. O facto de eles saírem para uma sala diferente, para um espaço diferente, ajuda também. Relativamente a estas atividades também nem todos fazem, porque nem todos têm a mesma autonomia. Nós tentamos que, de alguma forma, cada um deles tenha uma participação. Agora, não vou mentir, há situações dentro da instituição em que nós não conseguimos mesmo com que tenham participação pela falta de capacidades e pelas deficiências associadas. Luísa, há também outras atividades, uma vez que estamos aqui neste contexto de atividades, que vocês também costumam fazer, a anual venda dos pirilampos, também a questão do magusto, que eu penso que o ano passado vocês não conseguiram fazer, já por causa da pandemia, mas que habitualmente se faz aqui em frente à Câmara Municipal em Maceira, que normalmente traz também muita gente que gosta de ajudar. São também atividades para ajudar a que a instituição consiga subsistir, não é? Sim, é curioso, olha, é engraçado porque nós conseguimos perceber nestas alturas em que não aparecemos na altura do Magusto, precisamente por causa da pandemia, porque nós não podíamos fazermos nós a venda das castanhas não fazia sentido, porque o objetivo da venda das castanhas não é só a venda das castanhas e a angariação de fundos, é que eles saiam da instituição, é que eles venham para a comunidade, é que eles mostrem que sejam também eles a vender e a ajudar a assar as castanhas. Ora, não fazia sentido nós estarmos a fazer uma atividade em que vêm os nossos funcionários para o jardim vender. Mas é engraçado porque eu recebi imensos telefonemas de pessoas e tivemos telefonemas de pessoas a ligar para a Cersimac a perguntar se nós não íamos fazer o Magusto. Ou seja, isto para nós Inclusive a própria rádio ligou. É verdade. Porque todos já nós estamos habituadas a que vários utentes passem por cá também a vender, porque depois do Magusto, quando nós não conseguimos estar, eu lembro-me perfeitamente nós também termos comentado, mas será que este ano a Cersi não está a vender? Ou seja, ir aqui ao cerne da questão, que é a falta e o hábito que isto vai criando também nas pessoas,
que acaba por ser positivo, não é? É verdade, e depois é assim, nós chegamos, é engraçado porque, a parecer que não, nós chegamos a vender, porque nós vendíamos o cartuchinho a €1. Nós chegamos a chegar ao fim da campanha do agosto e a juntar aos €2.400. Ou seja, é uma atividade que a vender os cartuchinhos a €1 e depois para nós tem algum retorno, até porque a maior parte das castanhas que são vendidas são oferecidas por empresas. Chega ali um momento em que nós estivermos a vender bem, compramos as castanhas, obviamente. Mas temos a oferta de castanhas, portanto é uma atividade que também traz algum retorno financeiro. Porque é assim, nós e a Cercimac tentou sempre, e passamos uma fase complicada na altura da construção do lar residencial, até porque tivemos que fazer empréstimos bancários, foi uma situação, passamos ali uns momentos complicados, depois conseguimos com as angariações que fizemos, com pagar o empréstimo que nós tínhamos feito e conseguimos estabilizar a situação financeira da Cerci. Agora, obviamente que este tipo de atividades nós conseguimos, porque há sempre um objetivo para as atividades que são feitas. Há algumas coisas que nós conseguimos em candidaturas e estamos sempre atentos. Por exemplo, tivemos agora uma candidatura, apesar daquilo que se passou durante o ano 2020 e daquilo que se passou dentro da instituição, por tudo o que estávamos a atravessar do Covid, nós conseguimos não parar e estar atentos às candidaturas. Por exemplo, tivemos uma candidatura aprovada permite um fim de semana nas termas de Chaves para os utentes. Isto já a pensar no relaxamento deles, numa coisa diferente. Eles vão fechar só para nós durante o mês de setembro, já está combinado, e foi uma candidatura que nós fizemos e que nos vai permitir isto. Imaginemos isso é incrível, Luísa. Nós normalmente todos os anos fazemos uma candidatura que permite a saída deles e que tínhamos conseguido nos outros anos. Fomos para a praia uma semana, já fomos para o Algarve, já corremos imensos sítios com eles e para eles desanuviarem e sair. Dado a situação que nós estávamos e tínhamos uma candidatura aprovada em 2020 que teve que ser alterada porque não podíamos sair da instituição por causa da pandemia, este ano resolvemos fazer a candidatura e pensar assim, relaxamento, até porque estão fechados, estão privados das suas famílias. Neste momento já conseguimos com algum esforço, com alguma organização na instituição, que alguns fossem passar uns tempos com as familiares e neste momento está a acontecer saídas e entradas de utentes com os seus familiares já na instituição. Mas estamos a falar de um período muito longo, fechados num edifício. Foi muito complicada esta situação. Eu cheguei a falar com vocês logo pouco tempo depois do início desta pandemia, e falavam exatamente dessa complicação do espaço e também do facto de não conseguirem pôr os utentes a ter atividade física, que é algo muito importante para quem tem algumas deficiências e algumas até que afetam aqui a parte da locomoção. Foi também, obviamente, um período complicado, mas suponho que para vocês conseguirem conciliar aqui e dar alguma qualidade de vida aos utentes que estavam convosco, ainda mais. Sem dúvida, nós estamos a falar nisso na atividade física. Nós tivemos a angariação para comprar a passadeira e foi comprada, e está lá em cima e está a ser utilizada. Nós passamos um período mesmo muito complicado porque tínhamos duas respostas dentro do mesmo edifício e eu posso dizer que a resposta de Centro de Atividades Ocupacionais, que ainda era assim que se denominava em 2020, ela foi fechada em março, foi fechada fins de março e voltou a abrir em julho, ou seja, nós tivemos muito pouco tempo em que tivemos só com a resposta de lar residencial. E gerir um edifício com duas respostas, com pessoas com deficiência dentro do mesmo espaço, em que nós temos normas da DGS que nos dizem que funcionários e colaboradores não podem estar em contacto
das duas respostas, ou seja, os colaboradores que estão na resposta do lar residencial, ou seja, dos utentes internos, não podem comunicar com os que estão nos externos. Entre eles, não se podem comunicar. E gerir isto tudo foi muito complicado para nós. Tivemos que fazer alguns investimentos no edifício, porque quase que tivemos que transformar um edifício em dois, com acessos diferentes, independentes, para as duas respostas, em que eles não se podiam cruzar. Tivemos que ter muitos mais recursos humanos, porque, como não podia haver cruzamentos sequer, tínhamos que ter recursos humanos para aquela resposta, recursos humanos para a outra resposta. Depois tínhamos que ter, deixamos de ter, se de um lado tínhamos as salas de atividades, não tínhamos refeitório e sala de convívio. Se no outro lado tínhamos salas de convívio e refeitórios, não tínhamos salas de atividades. Ou seja, e gerir numa altura de pandemia em que os utentes começam a ficar cansados, estamos a falar de pessoas com deficiência, de estarem fechados num espaço, em que estão limitados a um espaço, em que estão privados de conviverem com outros utentes que eles são amigos, gostam de estar, gostam de conversar, gostam de gerir isto tudo associado às normas que nós tínhamos que cumprir da DGS. Foi qualquer coisa. Eu acho que nós, e cada dia que passava, porque nós víamos as notícias, e eu lembro-me, Rita, de cada vez que à noite olhava para as notícias, pensar assim, quando é que vai chegar a nossa vez? Quando é que nós vamos ter uma pandemia na instituição? E às vezes ter a responsabilidade, numa instituição como esta, ter a responsabilidade de fazer reabilitação num utente que entra connosco, de tratar da educação dele, sim, é uma responsabilidade muito grande. Ver a sua evolução, de nós percebermos que eles entraram connosco e quase não mexem os braços e a seguir já mexem. Temos um papel muito importante e eu considero, mas olharmos e pensarmos que temos vidas nas nossas mãos e que do trabalho que nós fazemos dependia eles estarem bem, porque nós temos noção que são pessoas vulneráveis, têm um sistema imunitário vulnerável, e atravessar todo o período em que nós víamos o que estava a acontecer nas outras instituições e ninguém estava livre. Foi feito um processo, eu só pedia, muito sinceramente, eu só pedia às pessoas que nós só tínhamos que garantir às famílias que da nossa parte nós teríamos que cumprir tudo e que estaria a ser feito tudo, desde as normas que estavam a ser introduzidas por a DGS, desde... Terminaram as visitas também, Terminaram as visitas, que não foi que fácil. tenham mexido ali também nos horários dos funcionários. Sim, nós estivemos com equipas em espelho. Nós, aliás, eu dou graças, eu sinto-me orgulhosa por estar à frente de uma equipa como a que está na Cercimac. Porque as pessoas chegam e quando nós chegamos a janeiro, nós tivemos a segunda dose da vacina a 28 de janeiro, porque depois cada dia que passa parece que nós estávamos quase a chegar lá, foram feitas imensas formações e nós reuníamos e dizíamos, estamos quase a chegar lá, já falta pouco para termos, veio a primeira vacina, agora depois era aqueles 15 dias, estava a acontecer tudo outra vez a nível nacional e nós estávamos, eu acho que pedia todos os dias a Nossa Senhora, deixe-nos passar mais um dia que vem aí a vacina. Só que a seguir veio a vacina, Rita, e nós começamos a perceber que mudaram algumas coisas, mas poucas coisas mudaram, porque a partir do momento que nós mantemos as normas exatamente como elas estão, significa que algo se está a passar e que ainda há muitas dúvidas, não é? E começamos a perceber, e agora voltamos a ver as notícias, e começamos a perceber que isto ainda não passou. E que temos que continuar a fazer o nosso trabalho, temos que continuar a ter as mesmas precauções, só que não é fásil porque... Vocês chegaram a ter casos positivos? Não. Nós conseguimos... O que é ótimo. Sim, é por isso que eu digo, eu chego a esta altura e eu digo... tenho muito orgulho em estar à frente de uma equipa como a que está na Cercimac, porque
as pessoas, e isto é complicado porque o trabalho na instituição é um trabalho que requer alguma estrutura psicológica, e é verdade que as pessoas estão cansadas, e é verdade que às vezes, e aconteceu, as pessoas perder as suas folgas, porque entretanto aconteceu um contratempo com um funcionário e já não conseguimos, e como nós tínhamos as equipas e temos as equipas a trabalhar, nós para cumprir as normas nós temos que ter aquele número de pessoas na instituição, nem mais uma nem menos uma, porque senão nós não conseguimos cumprir as normas que a DGS nos obriga. E gerir isto tudo não foi fácil. Chegar aqui até este momento, porque como eu digo, nós não estamos livres e infelizmente as coisas não se pode dizer que estejam controladas, mas chegar a esta altura com as coisas como ocorreram na instituição é um orgulho, é como eu digo, foi com esforço de muita gente que está lá dentro, de muitas horas dedicadas, e pronto, olha... E sem baixar a guarda, a esperar que assim se continue, não é, Luísa? Sim, tem que ser mesmo. Mas antes do início da pandemia, ainda houve tempo para criar aqui uma valência, que é, eu vou aqui à minha cábula, o CAVI, não é assim? Certo. Que é o Centro de Apoio à Vida Independente? Independente, é isso. No que é que consiste este centro? O CAVI, aquilo que ele, no fundo, a filosofia nós temos as famílias e apoiamos neste momento 16 famílias no distrito, em que nós temos assistentes pessoais, em que pomos esses assistentes pessoais nas famílias, em que aqui o objetivo, quem tem... Para ser sinalizado e para pertencer e para ter o apoio de um centro de atividade, centro de apoio à vida independente, primeiro tem que ter a incapacidade, obviamente, e depois tem que obedecer a alguns requisitos que o próprio projeto impõe e determina. Mas aqui o objetivo qual é? É, de alguma forma, pôr as pessoas, em vez de elas serem institucionalizadas, aqui o objetivo nós pomos as pessoas a trabalhar diretamente na casa deles. Essas pessoas, no fundo, têm que criar, dar competências para ajudar dentro das incapacidades que têm, obviamente. Têm a responsabilidade de fazer o comer, têm a responsabilidade de garantir que a higiene está feita, que estão todas as condições na sua casa, que tem as condições todas dignas e humanas. Imagina, é preciso ir buscar a medicação à farmácia, não há suporte familiar, é preciso acompanhar a uma consulta e ter alguém que faz esse acompanhamento, alguém mais próximo. Este é um dos objetivos em termos de resposta de CAVI. Agora, nós temos também outro apoio que prestamos com o CAVI, porque nós sentimos que há essa necessidade, que é a maior parte das pessoas que têm capacidade não tem noção dos direitos que têm. E então, no centro, ele funciona lá embaixo, na Avenida Comendador António Joaquim Ferreira. Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida relativamente aos direitos que tem, quais são as prestações sociais que pode ter mediante a sua incapacidade, como é que ela tem acesso a um atestado de incapacidade ou multiusos, saber que tem direito à isenção do Imposto Único de Circulação, que, imagina, se calhar há situações que as pessoas não têm noção. Eu tenho uma incapacidade, eu consigo adaptar a minha casa, ou eu tenho uma incapacidade que me surgiu agora, eu consigo adaptar a minha casa e fazer obras na minha casa com uma taxa de juros muito mais acessível e especial, precisamente para estas situações. Eu quero estudar para o ensino superior, há uma bolsa específica, e a maior parte das pessoas não tem noção dos direitos que têm enquanto pessoas deficientes ou incapacitadas. E um dos objetivos também do CAVI é dar algum apoio
neste sentido, às famílias... E está a surtir um bom efeito, as pessoas realmente procuram e as que estão a ajudar também está a correr bem? Sim, por isso é que nós temos a noção e nós começamos a perceber, porque inicialmente foi feito também um levantamento de onde é que estariam as pessoas que poderiam beneficiar da resposta que havia. E de alguma forma, e no contacto que esses técnicos fizeram, nós começamos a perceber que há pessoas que nem sequer têm atestado de incapacidade ainda e têm incapacidade. Ou seja, e foi nesse sentido que resolvemos depois também fazer este tipo de apoio e dar este tipo de apoio às pessoas. Muito bem. Luísa, estamos a chegar ao fim, mas eu sei que a Cersimac também conseguiu aqui aderir agora a um programa, não é? Da Fundação La Caixa. Sei que não pode falar ainda muito sobre isto, portanto eu também não vou ser mazinha, mas pedi-lhe só, é o Incorpora, não é? Correto. O programa Incorpora. No que é que consiste este programa? Pronto, este programa ele tem a parceria da Fundação La Caixa, o BPI e do IFP. Qual é o objetivo do Incorpora? E ele vem colmatar aqui também a parte do CACI e os objetivos que nós temos. O Incorpora faz o acompanhamento de pessoas em risco de exclusão social, e aqui encaixamos as pessoas com deficiência. Ele tem acesso às pessoas, com a ajuda do IFP também, e estão-nos a chegar pessoas sinalizadas e elas próprias já vêm ter connosco, em que nós, a seguir, vamos ter com as empresas e tentamos dar formação às pessoas que se inscrevem e que estão em risco de exclusão social, e a seguir vamos já às empresas tentar inseri-las no mercado de trabalho, naquilo que as empresas precisam. Qual é aqui agora falta-me a palavra, a vantagem, pronto, a diferença é isso. Qual é a diferença neste projeto? Primeiro é que, quando nós vamos às empresas, nós já vamos preparados para gratuitamente dar assessoria em tudo o que é legislação, por exemplo, no que é que as empresas têm direito caso contratem uma pessoa desempregada de longa duração, uma pessoa que tem deficiência. Portanto, damos esse aconselhamento mediante as necessidades que a empresa tem. E depois, em termos das pessoas, o que é que nós fazemos? Desde que a pessoa é inserida na empresa, no mercado de trabalho, nós não abandonamos a pessoa. Nós temos 2 psicólogas à frente do projeto que fazem o acompanhamento da pessoa e que tentam perceber se está a correr bem, se não está a correr bem, o que é que falta. Além disso, por exemplo, alguém que queira entrar no mercado de trabalho e que não saiba sequer como é que se faz um currículo, vem ter connosco, que nós apoiamos também nesse sentido. Ou seja, o objetivo é este. É a única instituição do distrito que tem... Sim, o Incorpora. Foi aprovado em dezembro de 2020. Nós, neste momento, fora da Cersimac, porque temos algumas integrações feitas na Cersimac, mas fora da Cersimac já fizemos 2 integrações de 2 pessoas, estão a ser acompanhadas por nós. Assim, não é muito, mas dado aquilo que nós atravessamos, é muito bom para nós. E não pode desvendar mais, não é? Não posso. Em relação ao Incorpora, não. Na altura certa serão dados por nós, até nomeadamente pela Fundação La Caixa. Eu só quero acrescentar que o ano 2020, como eu já referi, foi um ano um bocadinho complicado para nós, mas conseguimos algumas candidaturas aprovadas e eu não posso deixar de falar de uma candidatura que foi o Coeso Mais Emprego, que é de empreendedorismo social, em que a Cersimac conseguiu o apoio, são na ordem de 80 mil euros, que é muito bom. E o que é que o Coeso o que é que esta candidatura nos vai permitir? Vai nos permitir alargar este trabalho que nós já fazemos e que já falamos em termos de carpintaria, porque vamos adquirir muito mais material já para produzir mais coisas, complementar também a nossa serigrafia e vamos criar mais 2 postos de trabalho só para este projeto. Portanto, é daquelas coisas que veio
pronto, complementar e, no fundo, apesar de a alteração da legislação pós-Cassis ter sido em 2021, acho que veio encaixar na perfeição, nós fizemos a candidatura em 2020. Se alguém quiser adquirir alguma destas coisas, como é que pode fazer, Luísa? Basta contactar a Cersimac ou através do Facebook, do nosso contacto telefónico. Sabe o número do telefone? 278-421-769. Diga lá outra vez, porque ninguém teve tempo de apontar. 278-421-769. E pode escolher uma destas coisas, ou suponho até outras que tenham eventualmente por lá, ou até uma ideia que lhes surja que vocês podem concretizar. É isso. Aquilo que eu queria deixar aqui, a mensagem que eu queria deixar é a seguinte. Nós temos alguns trabalhos que vamos pensando. Nós fizemos agora uma proposta para fazermos um protocolo até com o município. Estão a estudar e se vier, se chegar a ser feito, vai ter algum retorno para nós. E às vezes as empresas, eu só queria que as empresas, ou mesmo particulares, não é? Que nos procurem, porque quer que seja para criar algum tipo de trabalho, fazemos quadros também espetaculares, mas também em termos das empresas, aquilo que eu queria dizer é, às vezes nós temos 30 pessoas connosco que têm algumas capacidades. Obviamente que nós vamos ter que ir às empresas e tentar perceber o que é que nós podemos fazer para complementar o trabalho delas. Mas também pedir que se lembrem de nós, em algum momento em que seja preciso fazer alguma coisa. Eu vou dizer agora uma coisa assim, pronto, muito rápida. A Rádio Onda Livre quer mandar postais. Não tem uma máquina para, imagino, para colar os envelopes ou para meter os postais lá dentro. E nós também poderíamos fazer os postais, mas pronto. Sim, podem pintar os postais, correto? Sim, por isso é que eu digo, pronto. Mas a mensagem que eu queria transmitir é, nós temos 30 pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisas mais pequeninas, que se calhar libertam as empresas, ter o funcionário a fazer aquilo e ter um funcionário uma semana parado a fazer aquele trabalho, em que pode chegar à Cersimac e dizer assim, olha, eu precisava disto, e que está a contribuir para a valorização deles. Era só essa a mensagem que eu queria dizer, deixar. E uma mensagem muito importante. Sim. Amanhã, hoje os outros, amanhã quem sabe, nós ou alguém muito próximo de nós. Luísa, quero agradecer e dar-lhe os parabéns, porque acho que tem sido incrível à frente da instituição. Obrigada. E de certeza também todos os funcionários que lá estão, porque sem eles acredito que seria impossível conseguir este excelente trabalho. Sem dúvida. Obrigada eu pela oportunidade, obrigada eu e olha, congratulo pelo programa, porque quase que me fez chorar. Muito obrigada. Não é o nosso objetivo, mas é acima de tudo que os sentimentos venham também à tona. Lisa, obrigada mais uma vez. Obrigada também a si que esteve desse lado esta noite. Nós voltamos numa próxima terça-feira. Fique bem e o resto de boas férias, se for o caso. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.